Glória a Deus. Eu quero ler desde o 11, tá bom? Para a gente... 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Diz essa palavra de Deus, irmãos. Queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evite as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para quando eles o acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louve a Deus no dia da sua vinda. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria aproveitar e ler logo também outro texto lá em Efésios 5. Efésios 5. A gente vai ler alguns textos. Está chovendo e o relógio está parado ali. Então, tudo está cooperando para o bem. Glória a Deus. Efésios 5. Efésios 5. Amém? Efésios 5:15. Efésios 5:15. Diz essa palavra de Deus. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Amém? Então, irmãos, hoje, se eu fosse dar um tema, para essa ministração, eu daria o evangelismo sem palavras. Como evangelizar sem palavras. E aqui nós lemos esse texto, que tanto Paulo como Pedro ele tenta mostrar para nós essa maneira, que é através da nossa conduta, é através do nosso comportamento, junto com a família, no trabalho, na escola, a nossa conduta, muitas das vezes, irmãos, ela vai falar muito mais alto do que as nossas palavras. Como falamos, como tratamos e como agimos. E isso, Deus falou no meu coração e me constrangeu muito, porque quando a palavra de Deus vem, ela nos confronta, e o Senhor me fez lembrar de muitas coisas, de muitas condutas minhas, que eu deveria ter evitado como cristão, não era para mim ter feito como cristão, E irmãos, quando se trata de família, de pessoas que convivem com a gente, que fazem parte do nosso cotidiano, ainda não conhecem a Jesus, ainda não entregaram a vida delas para Jesus e que sabem que nós conhecemos Jesus, elas esperam de nós mais que palavras. Elas esperam que a nossa conduta condiz com aquilo que nós cremos e servimos, irmãos. E nós precisamos levar isso muito a sério, irmãos. Nós sabemos, Paulo ele diz, Paulo escreveu há mais de 2000 anos, ele já diz, os tempos são maus. Eu fico imaginando se fosse Paulo escrevendo na nossa atualidade agora, nesse mundo em que vivemos. Se naquela época Paulo, já entendia a dificuldade da época, imagine hoje, irmãos. E nós temos que estar vigilantes, mais que nunca, irmãos, e nos preocuparmos com o nosso modo de agir, de falar, a nossa maneira de viver com aqueles que convivem conosco e ainda não entregaram a vida para Jesus. Porque a maneira em que eu e você nos comportamos perante eles vai contribuir muito para que eles queiram esse Jesus ou para que eles fiquem cada vez mais distantes. Eu já ouvi
infelizmente, falo isso com tristeza no meu coração, de uma irmã minha uma vez dizendo: para mim ser crente igual a tu, prefiro ficar como eu estou. Falo isso com tristeza, porque realmente a minha conduta, né, o modo de eu tratar ela, não era como alguém que conhecia Jesus, né? E a gente diz que é crente, a gente logo diz que se a pessoa não vir para Jesus vai para o inferno, porque é isso e aquilo, mas a nossa conduta é totalmente diferente, né? E quando eu ouvi isso de alguém bem próximo, e que alguém que eu queria que também conhecesse Jesus e servisse a Jesus, ouvi isso, né? E na hora eu falei: poxa, então vai ser difícil, né? Depois eu refletindo, né? Na hora a gente tenta disfarçar, a gente tenta, né, se defender, mas quando o próprio Espírito vem e nos constrange com uma situação dessa, é complicado, né? E o tempo se passou e o Senhor me deu a oportunidade, né, de rever minhas condutas, de ver a maneira de como eu me comportava, né? Eu tive a oportunidade de ir para o encontro, de passar por discipulado. Passou muito tempo depois, e essa mesma irmã minha que tinha falado aquilo para mim, né, ela aceitou Jesus, né, e hoje, graças a Deus, ela serve a Deus, né? E desde esse dia, irmãos, né, o Senhor falou muito forte ao meu coração a respeito, né, desse evangelismo sem palavras, né, desse evangelismo que nós temos que nos preocupar, né, que é a nossa conduta, a nossa maneira de viver, de nos comportarmos diante das pessoas, né? E a gente vai ver várias passagens, né, várias aprendizado que a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Eu queria que os irmãos abrissem no livro de Ruth 3:10. É meio difícil a gente pegar uma passagem do Velho Testamento, né, para falar a respeito de evangelismo, mas essa passagem eu achei muito interessante, né? O Senhor falou em meu coração. Ruth 3:10. Os irmãos estão compreendendo? Os irmãos estão entendendo? Estão conseguindo ouvir a voz de Deus falando ao seu coração? Diz assim, 3:10, irmãos. Amém? Boaz respondeu: que o Senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Amém? Olha o que Boaz fala a respeito de Ruth. Olha, Ruth, não te preocupa, porque na cidade toda a cidade sabe que você é uma mulher direita, né? A conduta de Ruth perante a cidade, perante o lugar onde ela vivia, né? Então, para Boaz falar isso, ele já tinha escutado algo a respeito, né? E ele diz que Ruth, né? Ele diz aqui, ele é bem claro, que Ruth, ela se preocupava, né, com as tradições, né, da família do seu sogro, né? Ela prezava para os costumes da família, né, em que a sua sogra falava para ela, né? Tanto é que você que já leu o livro de Ruth, né, você sabe que Noemi, né, ela fala para Ruth como ela deveria agir, né? Por causa que o costume, né,
da família daquela época, Ruth não conhecia, mas a sua sogra falou para ela, olha, como ela deveria se comportar, como ela deveria agir, né? E Ruth, ela se preocupou com isso, irmãos, né? Eu sei que nós temos o nosso princípio, que é a palavra de Deus, mas eu creio também que dentro da sua família, né, você tem um seu princípio, né? Você tem alguns costumes, né? Eu lembro que alguns anos atrás, eu estava na faixa dos 13, né, 15 anos, e o que era a moda era fazer luzes no cabelo, né? Virou moda fazer luzes no cabelo. E eu tinha muita vontade, irmãos. Eu lembro que alguns amigos meus faziam, né? Mas eu morava com meu pai, e a família do meu pai era muito tradicional, né, para algumas coisas, e às vezes eu escutava os meus tios conversando a respeito, né, e poxa, eu tenho vontade, mas eu não vou fazer, porque vão falar de mim, né? Vão falar o filho do Raimundo, né? O filho do fulano, né? Porque às vezes nós não nos preocupamos com isso, irmãos, e nós devemos nos preocupar, né? Se a gente vai de contra, né, com aquilo que a família traz, que a família defende, tem um princípio, e a gente como cristão, a gente vai de contra, que boa impressão nós vamos causar para eles, né? Se alguém que não se preocupa nem com os princípios da família, que não se importa o que o pai pensa, o que a mãe pensa, o que o avô pensa, né? E nós temos que compreendermos isso, irmãos. O que Paulo falou é verdade, os tempos são maus, e nós sabemos que como tem sido maus, e como os costumes têm ficado de lado, os princípios têm ficado de lado, né? Eu tenho visto muito pessoas falando, né? Pessoas dizendo, olha, você tem que aproveitar, né? Você tem que aproveitar a vida. Líderes, às vezes pastores falando isso, né? Mas a Bíblia que eu leio, a Bíblia diz que eu tenho que me negar minhas vontades, que eu vou contra a vontade de Deus, né? Eu tenho que entender que vai ter momentos na minha vida, por conta de eu ser cristão, irmãos, a minha conduta tem que ser diferente, o meu comportamento tem que ser diferente, né? E vocês mulheres, moças, né, que você reflita na atitude de Ruth, né? Que você reflita, né, naquilo que as pessoas comentavam a respeito dela na cidade, que ela era uma mulher direita, porque ela se preocupava com o que as pessoas iam falar dela, o que as pessoas iam comentar a respeito dela, né? E nós devemos, irmãos, nós que somos cristãos, aquele dizer que a vida é minha, faço o que eu quero, não se encaixa para nós, irmãos. Isso não deve se encaixar nas nossas vidas, porque a nossa vida pertence a Deus. Amém? Então nós devemos, irmãos, nos preocupar. Eu queria ler lá para os irmãos 2 Timóteo 2:24. É isso aqui, eu estou citando algumas condutas, irmãos, alguns princípios que eu tenho a certeza que no momento em que nós entendermos e começarmos a ter esse comportamento, né, no meio da nossa família, no nosso trabalho, as pessoas elas vão se sentir incomodadas de uma maneira positiva, de querer esse Jesus que nós servimos, esse Jesus que nós falamos que nós servimos. Amém? A nossa conduta, irmãos, não pode ser diferente daquilo que nós pregamos, irmãos. Porque se a gente fala que Jesus é bom, que Jesus liberta, e nós mesmos não cremos com as nossas atitudes, fica complicado, irmãos. Lá, 2 Timóteo, deixa eu achar aqui, 2 Timóteo 2:24. 2 Timóteo 2:24. Amém?
O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Nós precisamos, irmãos, aprendermos sendo educados. Coisas simples como um bom dia, boa noite, tudo bem, como vai? Coisa muito simples, que às vezes ao ver não, parece não fazer diferença, mas faz, irmãos. Faz toda a diferença. Você chegar no canto, e tratar as pessoas bem, dar atenção, ser educado. Então a gente vai escutar muito, olha o fulano, mal educado, é lá da Igreja Batista. Nós temos que aprender, irmãos, a nossa conduta, o respeito com as pessoas, com os mais velhos, com as autoridades. Nós temos que nos preocupar com as simples maneiras, irmãos, viu? Para que através das nossas condutas as pessoas sejam evangelizadas. E nós precisamos, irmãos, a gente escuta muito, às vezes o pai ou a mãe, esse menino é mal educado, e quem educa é o pai e a mãe, Se ele é mal educado, quem está errando é o pai e a mãe, Nós temos também como os pais, ensinarmos os nossos filhos a ter essas condutas, de cristãos desde pequeno, de ensinar a respeitar, a se comportar diante dos mais velhos, a respeitar os costumes das outras famílias. Nós temos como os pais ensinar os nossos filhos também a evangelizar com a sua maneira de viver. Amém? Glória a Deus. Então Ruth, além de ter essa fama de direita, que Boaz fala que a fama dela na cidade era de uma mulher direita, ela também era leal, irmãos. Porque Boaz fala isso, olha, a sua lealdade à família do seu sogro. Nós temos que aprendermos a nossa conduta a ser leal com as pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e sentir uma confiança, irmãos. Não, eu vou contar para ele porque eu sei, que ele serve a Deus. Eu sei que é uma pessoa confiável, eu sei que é uma pessoa que... E às vezes as pessoas, depositam uma confiança por aquela pessoa ser cristão e depois se frustram, irmãos. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Misericórdia. Eu lembro que uma vez alguém chegou comigo e falou algo para mim. E eu ouvi. E eu comentei com alguém. Eu lembro que um dia eu estava em casa e essa pessoa foi lá e me chamou. E ela perguntou assim, Rogério, tu falou aquilo que eu te falei para alguém? Eu falei, não. Mas eu falei só para ti. E alguém veio me falar que soube. E eu lembrei que eu tinha comentado. Eu falei, me perdoa, eu comentei com alguém. E essa pessoa falou assim, poxa, mas era algo muito sério, não era para te ter comentado. Isso faz alguns anos, irmãos, mas eu nunca esqueci mais disso. Eu não conto, quando alguém me conta alguma coisa, eu não conto mais nem para minha esposa. Às vezes ela, tu sabia disso? Eu sabia. Por que tu não me falou? Porque eu não podia te falar. Não me autorizou a te falar. E eu aprendi, irmãos, infelizmente, errando. E hoje estou lhe falando isso. Porque isso faz uma diferença muito grande. De alguém que não conhece Jesus, vê em você alguém confiável, depositar uma confiança e você decepcionar ela, você vai estar afastando ela em vez de aproximar ela para o seu lado.
Desde aí eu aprendi, irmãos. E eu levo isso muito a sério, né? De alguém me contar algo e se eu não der conta de resolver, eu posso pedir ajuda para os universitários, eu posso compartilhar com alguém para ver se consegue nos ajudar. Já teve situações, discipulado mesmo, e conversando com o abençoado, e eu falei: abençoado, eu não sei nem o que te dizer, mas tu me autoriza a conversar com o pastor a respeito disso? Ele falou assim: não, tudo bem, pode compartilhar. Eu compartilhei com o pastor Marcelo. Pastor, o que eu faço? Depois o pastor me falou, me orientou. Depois eu, abençoado, falei com o pastor me orientou isso. Totalmente diferente da primeira vez, irmãos, porque ele depositou uma confiança em mim, na minha lealdade, né? E eu tinha que corresponder com a confiança que a pessoa depositou em mim. E nós temos que aprender isso, irmãos, a corresponder à confiança com que as pessoas depositam em nós. Às vezes a pessoa não aceitou Jesus, mas por você ser cristão, você ter repassado uma confiança, ela lhe acha uma pessoa leal. E você tem que prezar por isso. Amém? Então, irmãos, uma das condutas que nós temos que ter, de maneira de evangelização sem palavra, é a nossa lealdade com as pessoas. Amém? João 13:35, queria que você abrisse. João 13:35. Amém? Bem conhecido, você pode acompanhar aqui no João 13:35. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: se tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Nós temos, irmãos, que aprender a demonstrar o amor, porque falar que ama é fácil. Falar que ama, as pessoas, o que elas querem de nós é que a gente demonstre com a nossa maneira de agir esse amor que nós dizemos que nós sentimos por elas. E quando uma pessoa, irmãos, realmente ela vê isso em nós, ela deseja também aprender a amar, E nós temos que orarmos muito, irmãos. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, E nós temos que estarmos vigilantes, irmãos, para que esse amor que nós temos em Deus, nós também tenhamos pelas pessoas, da nossa família, pelas pessoas que estão no nosso dia a dia. Porque eu me encontrar com alguém de longe, passar meia hora com ela, é muito fácil. Quando eu me encontro com os irmãos lá de Orem, lá de Castanhal, a gente passa ali 5 minutos junto e conversa, E o irmão é muito legal, o irmão é muito gente boa, não convive, Aí vai conviver, aí vai descobrir mesmo se o irmão é legal, que o irmão é gente boa, que o irmão é aquilo que ele demonstra nos 5 minutos. Falar que ama e passar 5 minutos uma vez ou outra é uma coisa. Agora, falar de amor e demonstrar o amor para alguém que você convive todos os dias, irmãos, não é fácil. E às vezes nós nos preocupamos muito, quando se fala em evangelismo, ir para a rua, e muitas outras coisas. Nós precisamos nos preocupar em evangelizar os de casa, irmãos, os que estão no nosso dia a dia. E a melhor maneira, a melhor estratégia é a nossa conduta, é o nosso modo de agir diante deles. Amém? Vamos avançando para cá. Queria ler lá em Efésios 5:15. Efésios 5:15.
Amém? Eu vou ler o 15, a gente vai atentar bem no 16, tá bom? Portanto, preste atenção na sua maneira de viver, não viva como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, portanto, aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Nós precisamos, irmãos, aproveitar as oportunidades que nós temos, através das nossas condutas, das nossas maneiras de evangelizar as pessoas. As pessoas precisam ver em nós, na nossa maneira, né, realmente a figura de Jesus, né? Que haja em nós a mesma atitude que teve Cristo Jesus, de simplicidade e humildade. Irmão, Jesus é perfeito, mas se tem algo que eu sou muito apaixonado por Jesus, é a simplicidade e a humildade de Jesus, de mesmo sendo quem ele era, né? E ele era simples e humilde nas suas palavras, no tratar as pessoas, né? E Jesus atraía as pessoas por conta disso, porque Jesus, ele não fazia acepções de pessoas. Jesus tratava todos por igualdade. Jesus repreendia, não importa quem era, Jesus repreendia. E também não importa quem seja, Jesus abraçava. Jesus deixava ser tocado. Os fariseus não se deixavam ser tocados pelos leprosos, né? Pelos os que na época, né, a sociedade excluía. Não. Jesus se deixava ser tocado e tocava neles. Jesus era diferente. E nós somos diferentes porque nós aceitamos Jesus e cremos nele, irmãos. Nós temos que entender isso, que nós precisamos ser diferentes na nossa conduta, no nosso modo de agir. Nós devemos nos preocupar, irmãos, com a nossa conduta, com o nosso modo de agir. Nós precisamos, irmãos, levar isso muito a sério, para que quando as pessoas olharem para nós, naquilo que nós iremos fazer, elas possam realmente ver pessoas que têm o caráter de Cristo e desejarem ter o mesmo caráter. As pessoas nós precisamos repassar, né, esse Jesus que realmente, né, era simples, humilde e se preocupava com aquilo que o Pai dele pensava dele. Jesus levou muito a sério aquilo que Deus pensava dele. E Jesus não falhou, irmãos. E Jesus e Deus tem algo também ao meu respeito e ao seu respeito. Deus, ele não quer que eu e você tenha um nome falado, né? Ou que o escândalo venha, porque a Bíblia diz que ai daquele por quem o escândalo vem. E nós temos que estarmos muito atentos, irmãos, porque estamos vivendo em uma era em que os cristãos não têm mais se preocupado com o que as pessoas vão pensar dele. Não tem mais se preocupado com o que as pessoas vão ver ele fazendo. E isso tem feito com que pessoas se afastem, né, das igrejas. Pessoas que olham e não vê mais essa essência de Cristo na igreja, e já não... O que vai atrair elas se não é a essência de Cristo? E essa essência tem que estar em nós, irmãos. Amém? Nós precisamos, irmãos, compreender, né? Hoje, por conta, né, de toda a modernidade, né, de tudo que foi a tecnologia trouxe, não fica muito difícil de perceber tanto as boas condutas quanto as maus condutas de muitos, né? Eu lembro que um certo dia eu publiquei algo no status, né, e imediato, né, a Eliana mandou uma mensagem para mim:
essa indireta foi para alguém? Eu falei, não, não foi indireta. Não, mas parece ser uma indireta. Aí eu fui lá excluir. Mas não tinha sido uma indireta para ninguém, irmãos. Tinha colocado, achei interessante. E quando a Eliana falou aquilo, né, e eu, poxa, realmente, né, se eu fosse ler isso no status de alguém, eu ia pensar a mesma coisa. E nós temos que nos preocupar com isso, irmãos. Até com aquilo que nós vamos postar, né, aquilo que nós vamos expor da nossa vida para as pessoas. Né, porque as pessoas podem se sentir ofendidas, achar que é para elas. O Rogério colocou isso porque foi mais direta para mim, né? E nós temos que nos preocupar com isso, irmãos. Nós temos que nos preocupar com as simples coisas, com as nossas simples maneiras de agir diante dos nossos familiares que ainda não entregaram a vida para Jesus, diante dos nossos companheiros de trabalho que ainda não conhecem a Jesus. Né? Nós temos que nos comportarmos, irmãos, realmente como cristãos diante deles. Né? Tem sempre a gente brinca, quer saber se o fulano é crente mesmo convertido, vai ver ele jogar bola. Né? Que a conduta dele muda, né? O comportamento dele muda, as atitudes dele mudam. Né? Quer saber se realmente alguém é cristão, né? Eu não sou muito ligado a redes sociais. Né? Eu tenho um WhatsApp, né? Tinha um Facebook, esqueci a senha, não lembrei mais da senha. Né? Aí eu não sou tão, né? Aí, mas aqui e acolá eu vejo da Eliana, né? E às vezes eu olho, vejo quem é, né? E poxa, eu fico às vezes me imaginando se eu fosse fazer aquilo, irmãos. Né? Me preocupando, Senhor, não permita que eu nunca tenha essa atitude de fazer isso. Né? Porque nós temos que entender isso, irmão. Nós carregamos sobre nós uma responsabilidade muito grande. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, irmãos. E a nossa conduta, a nossa maneira de agir tem que ser de pessoas que realmente são templo do Espírito Santo. Porque quem convence as pessoas do pecado é o Espírito. E onde é que o Espírito habita? Irmãos, quem vai convencer as pessoas que convivem com nós é o Espírito que habita em mim e em você, através das nossas atitudes, através das nossas ações. Então nós temos que aprender a falar menos e nos comportarmos melhores. Às vezes nós nos preocupamos muito no falar, mas a conduta também é muito importante, irmãos. A nossa conduta é muito importante. Eu não sei das horas, se estão avançadas ou não. Amém. Na outra oportunidade nós continuamos aqui, mas antes de orarmos encerrando dessa palavra, esses dias eu li uma frase, estudando, né, e me chamou muita atenção, né, que a frase diz assim: tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. E isso falou muito forte ao meu coração. E que realmente, irmãos, que isso é uma realidade. Nem todo mundo vai ter o hábito de ler a Bíblia. Nem todo mundo vai gostar de ouvir mensagem gospel no TikTok, ou no YouTube, ou no Instagram. Mas quando elas olharem para a minha vida e para a sua, elas precisam ver em nós o Evangelho de Cristo vivo, através da nossa conduta, irmãos. Né? E quando nós cada vez mais nos preocuparmos e vivermos isso, irmãos, nós vamos ver pessoas sendo evangelizadas sem a gente abrir a boca. Pessoas querendo conhecer esse Jesus que nós servimos.
Pessoas querendo estar onde nós estamos. Isso é muito sério e muito profundo, irmãos. Quando Deus começou a falar comigo, eu me constrangi muito por muitas coisas, por muitas maneiras de me comportar, muitas das vezes diante de um familiar, às vezes de um parente, às vezes no meu trabalho. Queria convidar os irmãos a ficar de pé. Eu queria que nós entendermos nessa noite, irmãos, a importância, irmãos, a importância que a nossa conduta e a nossa maneira de viver diante das pessoas que nos cercam é importante para que elas conheçam Jesus. Conhecem Jesus não por ouvir falar, mas por elas verem o caráter de Cristo em nós. Queria que você fechasse seus olhos. Eu não conheço o seu dia a dia, eu não conheço qual tem sido a sua conduta diante daqueles que ainda não creem em Jesus. Mas eu quero que você entenda que a partir de hoje você carrega uma responsabilidade muito grande no seu coração de evangelismo, que é de evangelizar essas pessoas sem abrir a boca, somente com a sua conduta, com a sua maneira de que vai tratar essas pessoas. E isso vai fazer uma grande diferença na vida delas. Queria que você começasse a orar e pedir ajuda para o Espírito Santo lhe ajudar na sua conduta, e nós sermos pessoas mais educadas, mais leais, mais amorosas, pessoas mais unidas, que realmente vivem em comunhão, sem picuinha. Eu lembro que teve algo que uma vez me constrangeu muito, irmãos. Eu já cristão, e eu lembro que eu chamei meu irmão para brigar. Não vem brigar comigo. E graças a Deus ele não veio. E quanto aquilo ficou no meu coração martelando, aquela conduta minha. E graças a Deus hoje eu tenho um bom relacionamento com meu irmão, E hoje, quanto eu tenho entendido, irmãos, quanto tenho me esforçado para que a minha conduta diante dos meus parentes, diante do meu trabalho, diante das pessoas que eu convivo, seja realmente de alguém que leva a sério o reino de Deus. Uma conduta também, irmãos, que é muito importante para nós cristãos e que nós precisamos, irmãos, é ser justo, irmãos. As pessoas precisam ver em nós essa conduta de pessoas justas e honestas. Que quando alguém vier querer lhe subornar, você seja justo. Você não aceite o suborno. Você não aceite o jeitinho brasileiro. Que você continue sendo justo e honesto, e Deus vai lhe honrar. E as pessoas vão ver em você e vai desejar esse Cristo que você tem. Senhor Jesus, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Senhor, pela nossa mal conduta. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que as pessoas queriam olhar para nós e ver em nós, Senhor, verdadeiramente Cristo em nossas vidas, mas não conseguiram, porque não tinha nada de Cristo em nós. Nos perdoa, Jesus. Dá-me um coração. Nos perdoa pelas vezes que, em vez de aproximar, nós afastamos as pessoas de Ti. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Senhor, nos ajuda, Deus. Senhor, que haja em nós verdadeiramente a mesma atitude que o Senhor teve
de amor, de compaixão, de simplicidade. Dá-me um coração. Que nós venhamos nos preocupar, segundo Senhor, teu coração. com aquilo que o Senhor vai pensar da gente. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Nos ensina, Senhor, a amar as pessoas verdadeiramente, Jesus. Nos ensina a cuidar da nossa família, Jesus. Nos ensina, Senhor, a tratar bem nossos filhos, nossos pais. Nos ensina, Senhor, a respeitar as pessoas, Jesus. Com seu bálsamo de amor. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, que a gente realmente mude a nossa mal conduta. Que nós possamos aprender a nos comportarmos como realmente filhos de Deus perante nossa família, no nosso trabalho, com as pessoas que nos cercam no dia a dia, Senhor. E que tudo aquilo que nós venhamos a pregar do Teu amor, da Tua palavra, nós possamos mais ainda viver. Que nós possamos viver, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós já vamos encerrar. Hoje nós finalizamos a nossa semana evangelística e foi uma bênção, irmãos. Desde segunda-feira a gente esteve aqui ouvindo a palavra de Deus, né? E hoje também ouvimos mais sobre evangelismo. Evangelismo sem palavras, né? Nós evangelizamos com o nosso testemunho. Ontem, queridos, a gente fez o culto evangelístico lá na Praça da Bíblia. Se você quiser acompanhar, caso você não tenha ido, foi feita uma transmissão ao vivo no Instagram. Está no Instagram da Thaís, eu acho que está também marcado o Instagram da Rede Jovem. Você também pode estar acompanhando lá. Amém? Glória a Deus. Quem está com o coração preparado aí para amanhã? Amém? Glória a Deus, Cauã. Está com o coração preparado? Amém. O meu também está preparado, irmãos. Vai ser uma bênção, queridos. Imagem e semelhança do Pai. Amém? Imagem e semelhança do Pai. Não esqueça disso, queridos. Nós vamos estar falando sobre isso nessa conferência. E eu creio, queridos, que Deus ele quer falar com uma geração de filhos que se comporta como bastardos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado, Jesus, pela Tua graça. Obrigado, meu Deus, por toda essa semana. Desde segunda-feira, Senhor, ouvimos palavras, meu Deus, palavras abençoadas do Teu coração. Ferramentas, Pai, que possamos usá-las, meu Deus, no nosso dia a dia. Que cada um de nós possa, meu Deus, reter essa palavra, Senhor. Nós queremos ter uma vida evangelística, como foi dita, meu Deus, na segunda-feira. Nós queremos ter o poder do Teu Espírito Santo para poder evangelizar, como foi falado na terça-feira. Nós queremos, meu Deus, ser aquele filho que reconhece a casa do Pai, aquele filho, meu Deus, que ama a casa do Pai, como foi falado ontem, Senhor. E queremos sim, meu Deus, ter um bom testemunho para poder evangelizar, se necessário, sem usar palavras, Pai, no nome de Jesus, meu Deus. Tudo isso, todo esse conhecimento, Senhor, que possa, meu Deus, ser depositado num coração, meu Deus, que foi preparado para todos esses dias, Senhor. Que o Senhor possa nos levar na Tua graça, na Tua paz, Senhor. No nome de Jesus, nos traga a esse lugar amanhã, Senhor, com o coração, meu Deus, com fome e sede de ouvir a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.